São as fotos do Nick Knight, são fotos novas dela, e exatamente por quê? Porque é uma performer que tem uma vitalidade incrível, que se reinventa, né? Não precisa ficar na mídia, não precisa correr atrás dos mitos da mídia, ela está sempre se reinventando. São valores que eu acho que são coerentes com o trabalho que a Thelma e o Christian estão propondo aqui. E eu, na minha cabeça maluca, achei que essa equação fazia sentido dentro do projeto que eu escrevi, né? Então, o centro das discussões, onde o foco recai mais é sobre o corpo, mas tomando ele somado com a moda e com a música e propondo a reflexão sobre o que é a dança ou o que pode ser dança dentro dessa história toda. Dança seria o motivo é o tema, a ideia, a razão de ser, o motivo é o que leva alguém a mudar de atitude. Então, eu batizei essa apresentação de motivo também, porque no dia que a gente estava conversando aí até depois que ela foi para lá de casa, eu comecei a ouvir uma música do Fagner, que marcou muito a minha adolescência no Ceará, e é uma música que chama Motivo, né, que fala exatamente sobre o fim das coisas e o recomeço de outras. Então, eu acho que é por um acaso, foi como eu pensei de outros, por um acaso foi uma ideia que caiu bem, porque eu estou propondo exatamente que a gente não se feche em um pensamento, em um raciocínio único, até porque o mundo é feito de diversas vertentes e a gente não pode se fechar num só raciocínio, senão a gente morre na praia, né? Aí a Thelma falou assim: Jackson, a gente vai propor para vocês, os palestrantes, uma ideia de motivo, uma conversa sobre tendência sendo o ponto de partida da conversa e tal. E aqui eu vou ser muito breve nesse sentido, assim, porque tendência é tanta coisa, tendência é uma metodologia tão densa de estudo, que eu preferi pincelar sobre o que é e para que serve, e tentar mostrar para vocês um exercício, não de construção de uma tendência, tá? Mas da construção de um movimento, ou da apresentação de um movimento com suas expressões. O movimento está sempre dentro de uma tendência, dentro de um estudo de tendência, o movimento está dentro de uma tendência. E o movimento, e abaixo do movimento existem as suas expressões, né? Então, mais na frente a gente vai ver qual é o movimento que eu estou falando e quais são as expressões que eu estou propondo para a gente refletir. O que é, né? Traz do seu bojo a ideia de futuro, a busca de uma percepção antecipada, a inclinação das coisas, para onde elas estão indo, uma especulação eterna sobre o que está por vir, né? E uma observação constante também sobre as formas mutantes do comportamento humano. E aí, dentro do comportamento humano, você inclui música, arte, dança, design, fotografia, arquitetura, tecnologia, ciência, medicina, enfim. A gente pode hoje colocar sob um guarda-chuva bem grande. A gente vive num globalizado, numa era de internet, as relações são feitas diariamente de diversas formas. Então, quanto mais aberta a cabeça da gente for, e quanto mais disposta a fazer ligações imprevisíveis e impossíveis, melhor para qualquer pessoa que se dispõe a estudar a tendência ou aplicar algum tipo de tendência, seja de comportamento, de consumo, de design, no seu dia a dia, nos seus propósitos, nos seus trabalhos de arte, enfim. Aqui eu vou ficar focando sempre no lado artístico, porque eu acho que dentro do ambiente desse, a gente ficar falando de dinheiro somente, não ia levar ninguém para lugar, não, que a frustração ia ser maior. Vamos falar de arte, que a gente se sente um pouco mais cheio de devaneios. E para que serve? Para minimizar o grau de incertezas, né, dentro das aplicabilidades que você vai fazer na sua vida, nos seus trabalhos, para valorizar as mudanças, aquelas que acontecem todo dia, diariamente, embaixo do nosso nariz, a gente tem que ficar atento sempre sobre isso, e para criar novas formas de comunicação, sejam elas publicidade, dança, cinema, comunicação, a gente entendendo exatamente todo o mecanismo de inter-relação humana online e offline. Alguma dúvida? Claro. Tá, então assim, dentro de uma metodologia de estudo, né, não procurei não usar palavras técnicas, porque a gente está aqui sempre procurando a leveza das coisas, então onde eu podia colocar assim, metodologia, drivers, essas palavras difíceis, eu resolvi colocar coisas do diálogo cotidiano da gente dentro de um processo de criação artística. Assim,
Qual é o nosso ponto de partida dentro de um trabalho? Assim, quando a gente fala de tendência, o nosso ponto de partida é entender o mundo, o que pulsa ao redor. Descobrir terrenos baldios, ou seja, as brechas, as fugas, para manifestação de novas formas de vida. E vida aqui entendendo essas manifestações todas artísticas que a gente está se propondo a refletir sobre elas. O caminho, que seria a metodologia, a busca intermitente do vislumbre do desconhecido, que abriga a preparação inconsciente do discurso de entendimento da morte, não como um fim, mas como um sentido puro e amplo da transformação. A gente falou de vida, né, que é o que a gente está ali querendo tocar, palpar, e a morte porque ela te dá essa ideia da transformação e também te coloca dentro de uma ideia, de um aspecto de finitude das coisas, né? Então, assim, entendendo a finitude não como um fim, mas como o começo de uma nova história. E o ponto de chegada, que também continua nesse ciclo, né? As imagens estão até brincando de carta de baralho exatamente por isso, que é o tempo, o ponto de chegada vai estar sempre relacionado ao tempo contínuo, né? Que instala a ansiedade. A ansiedade é aquilo que te faz, que te provoca a sensação de querer viver no futuro. E querer viver no futuro é o que move qualquer estudo de tendência, ou qualquer pesquisa ou busca de entendimento sobre o que é tendência. Concorda, Anitta? Tudo certo aí? Não estou decepcionando? Tá? Então aí, era essa pincelada que eu queria dar, para poder a gente, no decorrer das coisas, se fazer essas ligações na cabeça, para não parecer um monte de ideia solta, maluca jogada para frente. Bom, para a gente começar a aplicar ou para entender qualquer tipo de manifestação de tendência ou fazer acontecer ou estudar, a gente precisa entender de fato o mundo onde a gente está, né? Então, o mundo o mundo que a gente está hoje é exatamente o ambiente, né, como se fosse a internet ao vivo da gente, né, a internet offline, né, o ambiente, as redes de conexão que a gente estabelece, que a gente tem, os downloads, os uploads, né, todas as palavras que a gente pode jogar para a nossa vida real, está dentro desse conceito do mundo como ele é hoje e é um fator determinante de todas as relações humanas. Né? No mundo globalizado, a gente vive num território sem muros, né? Completamente motivado pela tecnologia, pela overdose de informação, preocupações ambientais na pauta do dia, da hora, do momento, e a constante diminuição do poder das instituições. Vivemos num mundo que hipervaloriza o tecnológico em função da desvalorização do natural. Esse é o mundo globalizado, né? O que acontece? Por conta desse ambiente desfavorável, um lado criativo mais natural, digamos assim, existe uma nova tomada de consciência sobre um futuro mais digno para a humanidade. Tá? Então, são causas que são, por exemplo, resoluções de problemas ou manifestações positivas que esse mundo globalizado está gerando na gente. A gente vive num mundo onde se tem a capacidade de saber de tudo, ou se acha que tem essa capacidade de saber de tudo, porque a gente vive sob o domínio do São Google, né? Dá o Google, resolve tudo, né? Mas isso tem impulsionado uma seleção mais criteriosa do que realmente emociona e engrandece. Uma perda total de diferencial, um medo do anonimato, o estresse midiático, um bombardeio de coisas a ler, a querer, a discutir, a buscar, a receber, e você vai para onde, né? Então isso tem surgido, tem feito surgir